Olá, tudo bom? Matheus Agostini aqui do Hotel Academy e hoje eu vim compartilhar com você um vídeo muito bacana. Na verdade é uma live que foi gravada lá no Instagram do Hotel Academy sobre influenciadores digitais. Bom, é imperdível, na verdade é um assunto que eu já queria abordar há muito tempo e para isso eu convidei um especialista em marketing digital e com experiência em contratações de influenciadores para diferentes projetos, que é o Fernando Henrique, como eu falei, um especialista em marketing digital. Então, assim, ó, se você quer saber se vale a pena ou não fazer parcerias com influenciadores digitais para hotéis, pousadas, hostels ou até empresas de turismo, como medir os resultados, como verificar se o influenciador ideal para determinada campanha, a gente falou quase uma hora exatamente sobre isso. Então, assim, se fosse você, eu não perdi esse vídeo. O vídeo completo começa logo em seguida a vinheta. A vinheta é bem curtinha, tá? Aproveita para se inscrever no canal e também para curtir esse vídeo. Dessa forma, eu consigo saber se esse tipo de conteúdo é interessante e consigo produzir mais, tá bom? Então, para o canal é super importante. Espero que vocês gostem. Bom vídeo, boa aula! Fala, Fernando! Deixa eu tirar aqui. Matheus, meu grande amigo, meu grande parceiro, boa Tudo noite bom? a todos. Boa noite, seja muito bem-vindo, Fernando, à nossa live. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Depois eu vou deixar o Fernando se apresentar, mas eu já conheço o Fernando de longa data, especialista em marketing digital, né? Especialista em sistemas de aquisição de clientes pela internet, trabalha nesse ambiente digital quando tudo era mato ainda, né? A gente fala assim, então tem uma longa experiência e não só experiência no marketing digital, que é bem genérico, né? Mas também com uma experiência com parcerias com influenciadores digitais, que é o nosso assunto aqui, que é o nosso objetivo hoje, né? Então, Fernando, te passar a palavra para tu se apresentar aí para o pessoal, fica à vontade. Matheus, muito obrigado pela oportunidade de contribuir com esse projeto maravilhoso que é o Hotel Academy. Eu tenho certeza que o Hotel Academy ela já é e está se tornando o maior portal, né, de negócios e marketing para o ramo hoteleiro, né, hotéis e pousadas independentes. Quero aproveitar aqui para te parabenizar por esse trabalho maravilhoso que tu está fazendo. Eu tenho certeza que tu está ajudando muita gente, né? Ainda mais agora nesse período conturbado, nessa crise que a gente está passando. Eu tenho acompanhado os teus materiais e eu sei que está ajudando bastante gente. Direto ou indiretamente, eu sei que está contribuindo. E eu acho que isso vai ao encontro, né, da nossa missão, né, que é ajudar pessoas e empresas a alavancarem os seus negócios. E a nossa ferramenta para fazer isso é a internet. E eu comecei na internet, esse ano estou completando 10 anos de carreira de internet, ou seja, eu comecei quando o marketing digital não era, a internet não era uma ferramenta de vendas, né? E isso é muito louco ver toda essa transformação que vem acontecendo nos últimos tempos. Então, eu já caí de cabeça na parte de agências, já trabalhei em agência, eu já fui dono de agência, lançamentos digitais, cursos online. No final das contas, hoje eu me posiciono como consultor de marketing digital, né, com foco em aquisição de clientes. Então, eu ajudo você, a sua empresa, a conseguir mais clientes. E aí existem várias formas, vários métodos, várias estratégias para a gente chegar nesse objetivo, né? O importante é a gente estar sempre alinhado a nível estratégico e alinhado principalmente com as tendências, né? E principalmente com o dia a dia, as inovações do marketing digital. A gente sabe, né, Matheus, que um dos nossos principais desafios no dia a dia é estar conectado e antenado ao que o mercado está acontecendo, de tecnologias novas, funcionalidades novas, às vezes simples algoritmos que mudam na rede social, a nível de anúncio de rede social, faz toda a diferença. E esse é o nosso maior desafio. E, mais uma vez, te agradeço a oportunidade de vir aqui ajudar pessoas e para falar sobre um assunto que é bacana, é um assunto interessante. Tenho uma certa experiência em contratação de alguns influencers, já trabalhei com
também. E acho que eu, poxa, posso contribuir bastante aí com a noite de hoje. Show de bola, Fernando. Primeiro, obrigado de novo aí pela participação. Sabe que a agenda é bem corrida, né? Ainda mais nesse período agora que todo mundo quer o digital, todo mundo está entrando, que eu acho que é certo. Acho que tem que ter cuidado só da forma que entra, mas tem que entrar. Quem não entrou ainda, né? Na verdade, eu também já trabalho com digital há muito tempo e a gente vem nessa evangelização, digamos assim, né? De tentar mostrar como o digital ele é parte importante da estratégia maior dos negócios. O Fernando também acabei não mencionando, mas ele tem experiência também, né, com alguns clientes do ramo da hotelaria também. Temos alguns projetos, inclusive, em paralelo. Então, pode falar aqui para nós com grande propriedade, né? Fernando, começando assim, então, que a gente fala muito, influenciadores digitais é uma coisa que está bastante em moda hoje, mas é algo recente, né? Não é algo que existe há muitos anos, né? Os influenciadores digitais. Ou se existe, não é uma coisa que estava tão em evidência. Se fosse definir assim, o que são, ou quem são, né? Os influenciadores digitais, afinal de contas. Matheus, os influenciadores digitais, eles começaram a existir sem saber que eles eram influenciadores digitais. Essa que é a grande verdade. A partir do momento que todo mundo começou a ter um celular na mão, e esse celular com acesso à internet e uma câmera boa, as pessoas tinham necessidade, tinham o hábito de estar postando o seu dia a dia, de estar lá começando a fazer a sua selfie, os seus primeiros vídeos, postando o seu dia a dia. E aí é louco isso, mas é a conexão de humano para humano. Né? É uma coisa assim de conexão a nível energético mesmo, de saber, poxa, o que aquela pessoa está fazendo, o que ela pensa, como é que ela age no dia a dia dela. Então, a partir do momento que isso ficou fácil, né, os influenciadores digitais eles começaram a surgir e enxergaram aí uma oportunidade de negócio. Né? Então, eu acho que um dos pontos mais importantes para ficar claro aqui, que existem dois tipos de influenciadores digitais. Né? E para o nosso mercado da hotelaria, dá para trabalhar com esses dois tipos, né? Mas é importante diferenciar um nicho do outro. Então, um tipo de influenciador, a gente tem que, a diferença desses influenciadores é o que é micro-influenciador, o que é o pequeno influenciador micro e o que é o macro influenciador. Esses dois termos, eles andam em paralelo, o micro-influenciador e o macro-influenciador. Então, o macro-influenciador é aquele cara, aquele influenciador, aquela menina, aquele cara que ele abrange várias áreas. Né? Ou seja, acabam sendo mais celebridades, pessoas que não atingem, não atuam num nicho específico, né? Mas sim eles acabam pegando diversos públicos, diversos perfis, e é um público muito pulverizado, né? E, por exemplo, assim, uma ex-Big Brother, por exemplo, que fala de tudo um pouco, é uma macro-influenciador, é um macro-influenciador. Né? Aquele artista, aquele ator, aquele cantor famoso, também é um macro-influenciador, porque ele fala de tudo, ele fala da vida dele de um modo muito amplo e muito genérico. Né? E está tudo bem com isso, muitas pessoas se conectam através disso, e dependendo do nosso objetivo de marketing para a pousada, para o hotel, vale a pena. Né? E aí a gente já vai entrar um pouco nesse assunto. Então, o segundo tipo de influenciador é o micro-influenciador. E o que difere um do outro é o nicho. Né? Então, um micro-influenciador, ele atua especificamente para falar de alguma coisa. Então, é muito comum nós aqui do ramo da hotelaria, por exemplo, a gente sabe alguns nomes, né? De pessoas que, influenciadores de viagem, né? Ou influenciadores do ramo gastronômico, aproveitar a pousada, o hotel, né? Que tem esse viés forte da gastronomia, mas eles gostam de atuar num nicho específico, ou eles se posicionam para falar de um determinado assunto. E aí, qual que é a grande diferença disso para o teu negócio de pousada? É que o macro influenciador, talvez ele vá alcançar muito mais pessoas. Só que essas pessoas são dos diversos públicos possíveis, né? Então, é meio que atirar para tudo quanto é lado.
né? E esse atirar para tudo quanto é lado, ele está muito ligado com a visibilidade, né? Se o teu objetivo de marketing hoje, por exemplo, para a tua pousada, para é visibilidade, ou seja, alcançar o número máximo de pessoas possíveis, independente se é ou não o nosso público-alvo, um macro influenciador talvez seja a estratégia, né? Mas agora eu Sim. penso que o que a realidade de muitos de nós é mais performance, ou seja, a gente quer pessoas mais qualificadas, a gente quer que essa ação com o influenciador ele traga um resultado mais prático, né? Um resultado mais em número de hospedagem, em número de reservas, por exemplo. Então, Sim. os microinfluenciadores, eles conseguem fazer isso de uma maneira mais efetiva, porque as pessoas que estão escutando elas estão preparadas para isso. Talvez elas estejam acompanhando aquele conteúdo, aquele cara, justamente para receber uma dica de uma hospedagem bacana, de uma gastronomia diferenciada em determinada pousada ou hotel. Então, essa é a principal diferença, assim, a nível de que você precisa ficar claro, né? O que é um micro-influenciador e um macro-influenciador. Não, muito interessante que tu falou, né, Fernando? Porque eu cresci, né? E o que aconteceu? A internet ela democratizou a influência, na verdade, né? O poder de influenciar as pessoas. Porque eu cresci na época em que os influenciadores principais eram o pessoal da televisão, né? Então, se uma grande marca queria fazer uma publicidade, e geralmente são as marcas com grande budget, né, com um grande orçamento de marketing para poder rodar na TV, num comercial. E hoje em dia a gente vê influenciadores digitais fazendo campanhas de grandes empresas de telefonia, influenciadores fazendo anúncios para, inclusive na própria televisão, né? Então a internet ela democratizou o poder, inclusive da influência. Uma coisa que o Fernando falou que é muito importante, principalmente para quem está entrando no marketing digital agora, a questão do planejamento, gente. Então, assim, como ele fala, não, o macro influenciador ele tem uma característica, o micro influenciador tem outra característica. Qual que é o melhor? Depende. Qual é o seu objetivo com essa estratégia? Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é alcance, awareness, é que as pessoas conheçam a minha pousada. Talvez você pode levar em consideração um macro influenciador, né? Agora não, eu quero, meu orçamento é menor, eu não quero só alcance, eu quero menos pessoas, mas pessoas que tenham de fato o perfil do meu hotel, da minha pousada, do meu hostel ou da minha agência de turismo. Então talvez o micro influenciador seja melhor. Então a grande questão é sempre antes pensar, planejar a campanha, né? Então assim, qual é o objetivo que a gente quer com isso? De acordo com o objetivo, a gente vai encontrar o micro ou macro ou até mesmo a celebridade, né? Que tem a ver com esse, que vai conseguir entregar ou se propor a entregar esse objetivo. Então, muito interessante isso que tu falou, porque para muita gente ainda é novidade, então acha que é sair postando, é receber um inbox de um influenciador, vamos dizer assim, e fechar com ele. Tá bom, não, vem fim de semana que vem, ok, faz um post no feed, tudo certo. Não, gente, é necessário um planejamento, um método, uma forma de identificar, né? E é sobre isso que o Fernando vai nos dar a dica. Inclusive a Renata, minha amiga Renata, né, da Pousada Toscana, um abraço, Renata, perguntou, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas é muito caro um influenciador? Então, é caro, eu vou deixar para o Fernando responder, mas vai depender muito do que ele vai te entregar, né? Então isso é muito complicado. O influenciador não é um commodity. Se me perguntar se um iPhone X por 10 mil é caro, eu vou te dizer que é caro, porque eu sei que ele vai me entregar. Agora, um influenciador, dependendo do objetivo da entrega, pode ser barato ou caro. Então isso é muito relevante. Mas vou passar a palavra para o Fernando aí. O valor, ele, na minha opinião, ele está muito ligado à percepção de valor, né? Então, quanto que valor que tu enxerga naquela pessoa gerando um conteúdo para ti, se isso vale a pena ou não. Mas, para a gente ser bastante prático aqui, os influenciadores a nível o micro, né, o micro influenciador, ele às vezes ele não está em busca necessariamente, num primeiro momento, de um fator financeiro, né? Às vezes o que ele está querendo, o que ele se satisfaz, por exemplo, é saber que você, a pousada e tal, está disponibilizando, né, um final de semana, né, para ele, para a família dele, com tudo pago, com tudo incluso. Então,
eu penso que a grande maioria, né, dos microinfluenciadores, eles estão fazendo um trabalho a nível de permuta, né? A grande moeda do influenciador, no final das contas, é o tempo dele, né? E as coisas que ele pode comprar, as coisas que ele pode trocar, por exemplo, a partir do momento que ele tem uma audiência qualificada. Então, os influenciadores, a nível financeiro, é baixo o volume que eles fazem. Então, eles fazem muita troca, muita permuta. É a troca por uma hospedagem. Vamos pensar em vários ramos diferentes. É a troca de uma hospedagem, é a troca de um jantar, né? Vamos elevar um pouco assim, a troca de um carro, a troca de um equipamento novo, de uma roupa, de um tênis, né? Um tratamento de estética, por exemplo. Então, é muito comum nesse mercado essa permuta, essa troca. Eu diria que 70%, 80% vem dessa troca de permuta mesmo, tá? E até então, pegando o gancho nessa pergunta e na tua resposta, bom, eu gerencio 2 meios de hospedagem, né, uma pousada em um hotel e mais um restaurante. Então são 3 empresas que eu gerencio aqui. E de fato, quase que diariamente eu recebo muita proposta para fazer parceria com influenciadores, né? E em alguns casos a gente consegue perceber, né, é um pouco subjetivo, tem muito influenciador sério ali que trabalha audiência, trabalha conteúdo e tal. Mas me parece que tem muita gente também que se aproveita dessa situação para poder usufruir de serviços gratuitamente. Também que tu falou, a maioria, quase que 100% é permuta mesmo. Quais indicadores ou como o pequeno e médio meio de hospedagem ou empresa de turismo pode usar, ferramentas usar para saber se vale a pena aquele ou não, se é um influenciador mesmo que trabalha conteúdo, que trabalha audiência, ou tem seguidores que nem sabe se são seguidores reais, são comprados. Dá umas dicas práticas para o pequeno e médio meio de hospedagem e para a empresa de turismo. Muito legal, Matheus. Assim, todo influenciador, ele tem, né, por padrão, um documento, né? Um documento que eles chamam de Media Kit. Media Kit, guarda esse nome, Media Kit. O Media Kit nada mais é do que uma apresentação do trabalho dele. Então, a primeira coisa que você pode perguntar para pedir para esse micro-influenciador, para esse influenciador, é falar o seguinte: influenciador, me manda o teu Media Kit? E esse Media Kit, ele é uma ferramenta, ele é um termômetro para entender a qualidade do público dele. E nesse Media Kit, por exemplo, o que já vem descrito? Qual é o público que ele atinge? Se é mais homem ou se é mulher? Qual a faixa etária desse público? Esse público ele tem um nicho específico? Ele atua com conteúdo de nicho específico? Lá também tem algumas possibilidades eventualmente, de valores ou condições de permuta, por exemplo. Lá ele define mais ou menos quantos posts ele está disposto a fazer, o que é feed para o Instagram, o que é stories, por exemplo. Então, o primeiro passo para você tomar a decisão de que se a gente vai para um influenciador ou outro, pega o Media Kit desse pessoal e avalia, vê se vai ao encontro, né, dos teus objetivos. Tá? Esse é um dos pontos mais importantes, é pegar esse material e analisar esse material com carinho. Tendo isso, vai para a rede social dele, né? Segue ele e começa a acompanhar um pouco os conteúdos. Né? Acompanha os conteúdos que ele está fazendo ali no dia a dia e até rola lá para trás e vê coisas que ele já faz há 3 meses atrás, 4 meses atrás, né? Vê se o tom de voz que ele utiliza ele é bacana para o seu negócio também, vai ao encontro dos teus objetivos de marketing, né? As qualidades das fotos que ele usa, né? Se eventualmente ele já falou mal de alguma hospedagem ou de alguma coisa que ele já fez, não tem nada mais constrangedor. Às vezes a gente contrata lá um influenciador, de repente ele está ali no quarto dele, ele viu um fio de cabelo perdido e ele vai lá fazer um vídeo, né, denegrindo a imagem daquilo mesmo que vocês já fecharam um acordo.
Então, o que eu quero dizer é que com esse Media Kit, a gente entra numa fase de briefing. O briefing nada mais é do que uma conversa com essa pessoa. Essa conversa um para um, é humano para humano. Esquece, não pensa que ele vai ser, ele é um prestador de serviço ou eu estou pagando para ele. É uma conversa de humano para humano. E ali existem vários tipos de acordo ou tipos de pergunta que você pode fazer. Vou dar um exemplo. Você pode chegar para o influenciador e perguntar assim: amigo, tudo bem, que tipo de retorno eu posso esperar? Que tipo de retorno a minha pousada pode esperar? E aí ele vai dizer: olha, eu já fiz alguns trabalhos anteriores e aí eu tive um feedback e que teve tanto aumento em reservas uma semana depois que eu postei os conteúdos. Já é um indicativo legal. Né? Então pergunta para ele, é uma conversa de humano para humano. Influenciador, você acha que eu vou conseguir mais hóspedes, né, com conteúdos que tu vai postar? Sim ou não? Putz, não, na verdade é mais para eu vou só impactar um número de pessoas, não sei se eu consigo entregar um resultado efetivo em número de reservas, de hospedagem. Então, gente, só porque ele é um influenciador, não quer, ele é um ser humano como nós, com seus problemas, com a sua visão de mundo, e nada mais é do que um bate-papo muito franco, muito simples. Outra coisa que você pode perguntar para ele: vai ter permuta mesmo? Tudo bem? Um final de semana inteiro para você e sua família aqui tá ok? Tá justo para você? Ah, não, putz, eu quero cobrar um cachê para isso. Então é esse tipo de papo que vale muito a pena fazer. E nesse briefing pode deixar várias coisas acordadas, por exemplo. Quantos posts você vai fazer? Né? Você vai fazer quantos posts? O que vai para o feed? O que vai para stories, por exemplo? Né? Sim. Então é esse bate-papo. Esse bate-papo ele define tudo. Os melhores influenciadores que eu já contratei que geraram um resultado muito efetivo foram aqueles que eu tive a melhor conversa no começo, que estava mais alinhado, né? Que estava assim mais amarradinho, que eu estava tranquilo e ele também estava tranquilo, né? Com um acordo com as partes. Ó, que interessante que o Fernando falou, porque existe uma sequência. E eu acho que agora é o momento de tirar com papel e caneta na mão. Agora é hora de anotar, tá? Primeira coisa, guarda esse nome, esse termo, Media Kit, tá? Então, chegou algum convite para você, alguma proposta para fazer parceria com um influenciador digital, solicita o Media Kit. Ou se você está na posição ativa de ir atrás de um influenciador em específico, solicite o Media Kit dele. O Media Kit é um documento, né, uma apresentação, enfim, aonde ele coloca os dados dele, do próprio influenciador, da audiência, enfim, de dados importantes para você ver se bate com o seu público-alvo, né, do seu meio de hospedagem e com o seu objetivo. Então, primeira coisa, na sequência, planejamento, né? Planeja essa ação de influenciador que você vai fazer. Qual o objetivo? Como eu falei, é alcance? Não, é aumentar seguidores no Instagram. Outra coisa que a gente não falou, né, Fernando? Mas de repente a gente pode fazer uma campanha para vender um pacote de Réveillon específico. Ou fazer contratar um influenciador kids, por exemplo, para o Dia das Crianças, porque minha pousada é familiar. Então você pode fazer ações pontuais com influenciadores digitais. Então, para isso é importante qual é o objetivo. Não, meu objetivo é vender pacote de Réveillon. É venda, é conversão. Não, meu objetivo é aumentar o número de seguidores com o perfil do meu público-alvo. Então, planejamento, objetivo, Media Kit, né, do interessado que você está atrás, ver o conteúdo, olha o que o Fernando falou, qual é o conteúdo que ele posta, a qualidade das fotos, que provavelmente a qualidade das fotos deve ser a mesma que ele vai bater que ele vai fazer no seu hotel, na sua pousada, na sua empresa. Então, isso é importante também. O conteúdo que ele faz bate com o seu público-alvo, com as suas personas, importante também. O briefing, o Fernando falou, importante essa conversa, gente, até mesmo para ter um alinhamento de expectativas. Você tem uma expectativa com a ação, o influenciador também, pode ter certeza disso. Então, assim, essa conversa, mesmo informal, à distância, né, antes dele vir para o seu meio de hospedagem, é importante ter esse alinhamento de expectativas. O que você deseja, espera ou imagina da ação e o que ele está imaginando também.
né? Daqui a pouco ele está imaginando uma suíte luxuosa, com café da manhã, almoço, jantar, tudo incluso, e isso não ficou muito bem definido, chega na hora, pode causar até um mal-estar. Então, assim, deixa tudo alinhado, nem que seja um contrato, uma formalização por e-mail, por WhatsApp, ou mesmo uma conversa verbal. Essa dica que o Fernando deu é muito boa, né? Alinhamento de expectativas, isso é muito importante. E aí, depois vai para ação, né, Fernando? E aí, como é que é quando o influenciador está no meio de hospedagem? O que a gente pode fazer? Aí a parte prática, quando a coisa já está acontecendo, tem uma coisa que quer ver deixar um influenciador louco da vida? Se tu começa a sugerir para ele aquilo que ele quer, que tu acha que ele deveria postar. Nossa, eles ficam loucos com isso, né? Porque, pensa bem, o influenciador, ele tem a audiência que ele tem por causa da autenticidade dele. Guarda essa palavra, a autenticidade dele. Agora, se tu como empresário, gerente do hotel, pousada, meio de hospedagem, ficar ali no ouvido dele, dizendo dizendo para ele o que você acha que ele deve postar, não faça isso. Você pode sugerir para ele algumas coisas legais lá no início, lá no briefing, naquele bate-papo ali. Mas chegar no dia a dia com ele ali e ficar incomodando ele, dando sugestões de pauta, do que postar, isso vai deixar eles loucos. E pior ainda, se ele por um acaso aceitar fazer algum tipo de postagem assim, exatamente com o que você quer falar, talvez não vá conectar com o público dele. Porque o público é sensível, vai entender que não é ele que está falando, e aquilo fica artificial demais, aquilo fica vendedor demais. E eles não querem, a audiência não quer vender. As pessoas que estão acompanhando a esse influenciador, eles não querem propaganda. Eles não querem saber, eles não querem oferta de alguma coisa exclusiva. Talvez em algum momento até querem. Só que é uma coisa muito mais intrínseca. Né? O influenciador, eles têm uma visão para vender as coisas que eu acho fantástica, que é o famoso vender sem vender. Vender sem estar vendendo. É aquela coisa implícita, né? É aquela foto disfarçada de alguma coisa, uma frase que ele diz durante algum vídeo que ele está fazendo. Então, deixa o influenciador fazer o trabalho dele, né? Porque ele entende como é que faz essa conexão. Então, essa é uma dica bem importante. Uma coisa... Muito bom, só para reforçar, pessoal, eu sei que deve estar muito hoteleiro aí já nervoso, porque o hoteleiro, quando recebe, o mesmo profissional que trabalha, ele não é o dono, mas trabalha, recebe alguém, quer, não, olha, tira foto disso que o pessoal gosta. Deixem o influenciador fazer o trabalho dele. Foi por isso que você contratou ele, pelo que ele fala e como ele fala, tá? Então, achei ótima dica, Fernando. Pode continuar. Legal. E aí, uma outra dica importante também, nesse acordo que você vai fazer com ele, fazer essa pergunta eu acho muito importante, né? Influenciador, se você achar alguma coisa errada aqui, se você não gostar de alguma coisa, como você vai lidar com isso? Ótimo. Como você vai lidar com isso? Porque, de repente, o influenciador lá, ele não tem muita papa na língua, ele quer expor logo o problema dele e pronto. A estratégia que era para você estar lá bancando o seu negócio, em questão de 1 segundo, vira ao contrário, vira um tiro no pé. Né? Então, amarra isso com o influenciador. Faz essa pergunta para ele. Faz essa pergunta para essa pessoa para alinhar essa expectativa para você proteger o seu negócio. Proteja o seu negócio fazendo essa pergunta para ele. Coisas legais que é importante durante ali a estadia dele, por mais que ele não seja assim uma celebridade, aquela coisa, mas trate ele bem. Trate ele super bem, né? Entrega o a mais, né? Sabe o ir além, aquele assim, ir um pouquinho além do que está acostumado? Faz isso com o influenciador, porque ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir bem atendido, né? E isso, a consequência desse a mais, desse plus para ele, se reflete numa postagem melhor, se reflete numa foto melhor, se reflete numa indicação melhor.
né? Então, trata ele bem, cuida assim de tratar ele bem. Não é porque eu estou pagando, porque eu estou dando de graça e entrega o mínimo possível. Faz diferente, entrega um pouquinho a mais. Né? Eu tenho certeza que esse pouquinho a mais ele se reflete também na reverberação da comunicação dessa pessoa. Né? Isso faz uma diferença bem legal. Porque assim, gente, essas pessoas eles têm um megafone gigante nas mãos. Sim. Tanto para falar da coisa boa e tanto para falar da coisa ruim também, né? E dependendo do estado de espírito dele, isso se amplifica também, né? Se ele está super bem acolhido, se ele está feliz, ele também vai espalhar mais tranquilidade, mais felicidade. Se ele está puto, ele vai espalhar mais carga negativa, né? Então fica presente para isso, que é uma das dicas mais valiosas aí para esse trabalho. Num nível mais, vamos dizer assim, de mensuração de resultados e tudo mais, é muito importante cobrar desse influenciador as estatísticas, os números, né, de visualização e de alcance pós essas ações. Né? Isso é bastante importante, porque, primeiro, comprova a efetividade daquilo que ele te vendeu, né? E isso ele consegue fazer de uma maneira muito simples. Ele vai abrir a ferramenta dele lá do Instagram, vai clicar lá na parte analítica, onde tem números e resultados, e vai mostrar o número de pessoas alcançadas, né? O impacto daquela prints de comentários, por exemplo. Isso, minha pergunta, desculpa te interromper, Fernando, minha pergunta bem prática para o hoteleiro, para ele, como era uma das perguntas que eu tinha para ti, como ele medir o resultado, né, da ação, da campanha. Os prints seriam os prints por exemplo, se ele é um influencer do Instagram, do insights do Instagram ali mesmo, ele vai printar, vai mandar. Como que o hoteleiro pode, entre aspas, cobrar isso, ou até mesmo no briefing, já deixar isso, ó, depois tu me manda como a análise dos resultados. Como que ele pode fazer isso na prática? Isso. Isso pode estar bem já amarrado, né, nesse briefing, mas depois, ou até durante o dia a dia mesmo, ali, né, se ele vai passar um final de semana e tal, sei lá, se ele entrou na sexta, no sábado, pergunta para ele como é que foram as ações de sexta, no domingo pergunta para ele como é que foram as ações de sábado, e isso, gente, ele faz de uma maneira muito rápida, né, ele pode até mostrar a tela do celular para ti, né? E ali, influenciadores, existem aplicativos hoje que os influenciadores usam, que ele vai além do Analytics do próprio Instagram, né? Ah, Então, legal. aplicativos que dão inferências, números muito mais detalhados do que o próprio Instagram, né? E aí ele pode mostrar uma ferramenta dele, e aí vai acontecer de tudo. Quantas pessoas que foram alcançadas, que curtiram, que comentaram, quais foram os comentários, público, se foi mais homem, se foi mais mulher, de qual idade, de qual região, né? De repente, putz, a gente viu que aquele ação com aquele cara ali, nossa, em São Paulo bombou, né? Aquele lugar bombou em São Paulo. Não é um indicativo para você fazer uma campanha depois especificamente para São Paulo, talvez, né? Então, é o famoso pegar dados, pegar números, transformar isso em informação, botar isso para dentro da cabeça, interpretar esses números e fazer alguma coisa com eles, né? Então, é importante eles fornecer esses números. Eu acho legal deixar no briefing já alinhado que você quer esses números. Né? Acho que essa é a dica prática para o hoteleiro, profissional da hotelaria, do turismo, é no briefing e esperar um reporte, alguma coisa depois, né? Exatamente. Durante essa ação, você pode também fazer a sua parte de influenciador na rede social da pousada, do hotel, do meio de hospedagem, fazer fotos com ele também, né? Marca ele também, faz um post agradecendo a Ah, visita. ótimo. Isso é muito legal. Ele pode fazer uma repostagem daquilo, essa troca, né? Essa troca cultura. Então, Legal. então, assim, eu já contratei muitos influenciadores para projetos diferentes e alguns foram muito bons, e alguns foram muito ruins, né? Os bons foi quando, antes de fechar qualquer parceria, qualquer acordo, teve uma conversa muito boa.
né? Os ruins é aquele que já desde o início já não fechou legal, ou né, não demorava para responder, ou não tinha ali um Media Kit, ou sentia que ele não estava nem aí para te ajudar, ele só estava querendo um lugar para passar o final de semana, né? Isso, exato, exato. E aí é aquele cara, aquele influenciador um pouco mais oportunista, né? Infelizmente tem muitos, né? Para meio de hospedagem eu imagino que tem muitos. Para o ramo Tem da ba... gastronomia também, não Exato, querendo procurar exato. um lugar para comer bacana naquela noite, né? Só que isso a gente consegue identificar muito facilmente nesse bate-papo. Nesse Sim. bate-papo, putz, esse cara é legal, putz, aquele cara ali, eu acho que ele só está querendo se aproveitar e não vai gerar um resultado bacana. Então fica presente para isso. Entenda o que é macro influenciador, o que é micro influenciador, defina os seus objetivos, né, com esse trabalho e faça um bom relacionamento com eles. Eu vi uma das perguntas aí que é como que encontra esses influenciadores, né? Hoje, por exemplo, existem ferramentas, plataformas online que é um repositório de influenciadores, né? Que é um marketplace de influenciador. A gente entra na plataforma, isso você consegue fazer facilmente abrindo o Google lá e digitando contratação de influenciador. Vai abrir uma plataforma que vai aparecer de diversos nichos diferentes, vai aparecer uma lista de pessoas, né? E aí você pode entrar em cada um, ver o perfil e tal. Já tem um contato direto também para conversar com ele e iniciar essa relação, né? Iniciar essa relação. Então, se você nunca fez, faz. Faz para testar. É válido, né? Pode trazer resultados maravilhosos, assim, num curto prazo, uma visibilidade bacana, um movimento diferente que você pode estar fazendo, né? Se você já fez alguma vez e, sei lá, deu errado, não foi legal, tenta de novo. Tenta de novo, pensa nessas estratégias, pensa como transformar, fazer diferente da primeira vez, né? O importante é que eles têm um público qualificado, um público que a gente também quer conversar, né? E o influenciador, ele é o canal para a gente chegar nesse... Eu acho que essa é a grande questão, né? Você contrata o influenciador, mas na verdade você está contratando a atenção da audiência dele, né? Então é isso que é muito importante, analisar o influenciador, mas analisar é muito importante que o que ele fala ele vai atrair gente interessado naquele conteúdo, né? Então você está comprando a atenção, comprando entre aspas, né? A atenção da audiência dele. Então essa audiência ela bate com o perfil do seu hotel, da sua pousada. Se sim, é aquilo que você está comprando. Eu já fiz parcerias com muitos influenciadores, também tem experiências positivas, outras nem tanto, mas eu sigo fazendo, mas com essas dicas aqui já dá para... Eu acredito que vai melhorar um pouco o processo. Uma dica que eu anotei, que eu nunca tinha me dado conta, que você falou antes, é justamente isso. O que esperar do influenciador se ele vê alguma coisa negativa? Gente, essa dica vale ouro. Pode parecer algo simples, mas eu particularmente nunca tinha feito isso. Então, daqui a pouco, se ele vê o tal do fio do cabelo, alguma coisa errada, e a gente erra na hotelaria, acontece, né? Como que ele vai se comportar, né? De repente ele vai te chamar, olha só, te dá uma dica aqui e tal, aconteceu aquilo, pô, legal, obrigado. Ou será que ele vai de alguma forma postar, dependendo do estilo do influenciador e até mesmo do tamanho dele, da audiência dele, ele pode realmente postar isso. Então, uma dica valiosa. A Releite 1980 perguntou lá atrás, acabou passando, é válido investir num influenciador digital para um hotel business? Seria, acredito, um hotel corporativo, né? Aquele hotel mais de negócios. E depois, se puder responder na sequência, pousada, espuma da praia, o Media Kit pode ser manipulado pelo influenciador? A pergunta. Seria bom pedir um print das informações? É boa pergunta, né? Como verificar a veracidade dessas informações? Se puder responder essas duas aí, Fernando. Sobre o hotel business, com certeza vale a pena. Tem grandes players de mercado, assim, que é uma pegada mais business e com certeza eles têm influência na hora da onde que ele está se hospedando, né? Eu, por exemplo, uma vez fui para São Paulo num baita evento lá de marketing
e eu soube que o Papa do Marketing, estava hospedado no Hotel X. Ah, olha aí. Então, de me hospedar no mesmo hotel que ele, para quem sabe cruzar com o cara no café da manhã, ter uma oportunidade de conversar. Enfim, vale a pena, vale a pena. E busque por micro-influenciadores, né, na área de business, tá? Eu acho que só uma observação, né, Fernando? No caso também esse, tem que ver, falando mais do mercado hoteleiro, tem que ver quem é o decisor de compra da diária nesse hotel, a maioria, né? Porque às vezes não é o usuário final, às vezes é a empresa que compra a hospedagem. Então o influenciador tem que influenciar mais a pessoa que está dentro do escritório comprando a hospedagem do que de próprio usuário final, né? Então tem essa coisa do comprador comprar para ele a diária ou comprar para um terceiro, né? E aí um dos ganchos, por exemplo, é a parte dos eventos, né? Ali os seminários, os equipamentos, né? Isso aí é um gancho que conecta legal, assim. Uma coisa que eu queria falar também, tinha mais uma pergunta, qual que era a A segunda pergunta? do Media Kit, como verificar se aquelas informações são verdadeiras, se ele pode manipular as informações? É uma dúvida bem pertinente mesmo. Uhum, uhum. O Media Kit é uma coisa que vocês vão perceber, assim. O Media Kit, ele nunca é tão atualizado. Às vezes é de 2 meses atrás, 3 meses atrás. Você vai ver lá, ele vai botar o número de seguidores. Ah, eu tenho 200 mil seguidores. Aí quando vai abrir o Instagram dele, já tem 230 mil, né? Porque eu tenho tempo ali de eles não atualizarem, né? Mas uma forma de se precaver é olhar esse Media Kit, né, e pedir os prints atuais. Pede os prints atuais, Ah, isso é legal. ferramentas analíticas que ele usa do próprio Instagram, ou se ele usa um aplicativo próprio, ele pode mandar esses prints, né, e pedir isso na fase dessa conversa, do briefing, é bem pertinente, né, bem pertinente. Tu conhece alguma ferramenta, seja para verificar os dados do Instagram, ou mesmo em alguns casos existem os blogs, né, de viajantes para empresas de turismo, também para meio de hospedagens, para verificar as informações do Google Analytics, por exemplo. Tem lá um print do Google Analytics, mas tu conhece alguma ferramenta tanto para site, para YouTube ou para Instagram que a pessoa pode não ver se é exatamente aquele número, mas ser um número coerente, pelo menos? Sim, tem uma ferramenta que chama Social Blade. Ah, Social, legal. Anota aí, pessoal. Ó. socialblade.com.br. Ali ele é uma ferramenta que faz uma análise das redes sociais daquela pessoa. Então a gente pega o URL ou o nome de usuário e ele vai fazer uma varredura ali. Ele vai trazer alguns dados estatísticos, se teve algum pico de seguidores, se ele baixou drasticamente em algum momento, né? Em que momento ali que ele começou. Ele faz um retroativo de alguns meses ali, e ali tu consegue ter alguns números, né, para olhar o Media Kit, olhar o que aquelas informações públicas estão falando, e você pode ter algum tipo de comparativo. Uma dica que eu queria falar, que eu acho assim fundamental, para que esse resultado seja mais efetivo, né, para o seu negócio. Pensa aqui comigo. Vamos supor que o Matheus, ele é um influenciador famoso do ramo da hotelaria, né? E ele postou lá, nossa, lá a Pousada dos Sonhos de Floripa, que é maravilhosa e tal, não sei o quê. E eu me interessei. Qual que vai ser a minha primeira ação? Eu, como audiência, eu vou entrar no Instagram da Pousada dos Sonhos, né? Que é o que ele está indicando. E agora, se você não tem o Instagram atualizado, se o seu Instagram não tem lá umas fotos muito bacanas, né, que o feed lá tá uma bagunça, as chances são que a conexão que estava começando com o influenciador, ele acabe ali a pessoa olhando seu negócio. Então, muito importante, né, o seu Instagram tá bonito, bem apresentável, né? O seu site também tá bacana, porque o influenciador é uma porta de entrada. O influenciador é uma porta de entrada e esse consumidor, ele vai entrar nessa porta através do influenciador e ele vai pesquisar a sua empresa, vai pesquisar a sua pousada, né?
Então, isso, hoje em dia, nessa loucura toda que a gente está vivendo, né, gente? Os números mostram isso, que as pessoas estão cada vez com o celular mais na mão, cada vez mais conectados, né, com cada vez mais opções. E aí, quem tá deixando esse trabalho um pouco de lado, ele está perdendo, de uma certa forma, para o seu concorrente, infelizmente. Interessante, né, Fernando? Porque, pelo que tu fala, o influenciador vai colocar o hotel, a pousada, o hostel em evidência, né? Vai apresentar para pessoas que não conheciam. A pergunta que você tem que fazer como profissional da hotelaria é o que eles vão encontrar no ambiente digital, né? Exato. Vão encontrar um site que vai criar desejo, com uma boa navegabilidade, com fotos boas, vídeos, um formulário de contato, com botões de ação. Vai entrar no Instagram com conteúdo rico, um conteúdo atualizado, um conteúdo pensado. Então, muito interessante isso. Você tem que se perguntar, eles vão colocar em evidência no ambiente digital. O que esse público vai encontrar, né? Talvez, se você fizer essa pergunta antes de iniciar uma campanha com um influenciador digital, talvez você chegue à conclusão que existe um passo antes, né? Até para não, de repente, queimar parte do orçamento, sendo que a pessoa vai chegar, o usuário vai chegar ou no Instagram ou no site e essa porta pode se fechar, né? Isso faz toda a diferença, né? Tem o nível de conscientização, que é a primeira impressão que a pessoa tem do seu negócio. Tem vários estudos que indicam que ela dita muito os próximos passos, né? A não ser que o site pode ser muito ruim, não tá legal, mas de repente ela precisa muito daquela hospedagem. E aí a necessidade se sobressai, né, ao simples desejo, né? Então precisa ficar presente para isso. Se você não está cuidando das suas redes sociais como deveria, o seu site funcionando bem numa versão celular, alguma coisa, as chances são que você está perdendo para o seu concorrente. Essa que é a grande verdade, né? Cada vez as pessoas estão mais acostumadas com agilidade e as pessoas estão mais sensíveis a tempo. E quando eu falo sensíveis a tempo, elas tá diretamente ligada à paciência. Paciência, elas não têm paciência para esperar um site carregar, elas não têm experiência de tentar clicar num botão e aquele botão não acontecer nada, né? O instinto natural é fazer ela fechar aquilo e nunca mais voltar, né? Então, cuida da sua apresentação, né? Eu tenho certeza que você cuida muito da sua apresentação no seu hotel, na sua pousada. Sua recepção deve ser maravilhosa, a experiência que a pessoa tem entrando no quarto, entrando no restaurante no café da manhã ou em qualquer situação da área de lazer, eu tenho certeza que ela é muito boa e você cuida muito bem disso. Agora tem que fazer isso na internet também, né? Tem que fazer isso no site, na rede social. Então fica presente para isso. Olha que interessante, pousada La Toscana, de novo a Renata, se seria bacana um influenciador elogiar as medidas preventivas da pousada, né? Nesse momento delicado que a gente está vivendo, né? De pandemia e cuidados sanitários, cuidados de higiene, me parece interessante. Qual é a tua opinião, Fernando? Sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa super atual, as pessoas estão com medo, né? A segurança, se sentir seguro, é uma das conexões básicas do ser humano, das necessidades básicas do ser humano. Existem 100 necessidades básicas do ser humano. Uma delas é a segurança, se sentir seguro. E apresentar isso, mostrar que a nossa pousada, o nosso hotel está, né, se precavendo, tem ações, medidas de segurança, é um conteúdo rico, é um conteúdo muito bom. Às vezes isso aí pode ser um fator decisivo para ela comprar ou não. Então vale a pena, fica a dica para fazer. Isso. Principalmente se o perfil do seu hotel, da sua pousada for familiar. Você imagina um pai de família, uma mãe de família, né? Casal, enfim, com filhos pequenos, viajando. Imagina como esse critério da segurança e da limpeza deve influenciar nessa decisão entre a pousada A, B ou C, né? Acredito que é um fator decisório, é um fator, né? Uma característica muito importante para tomar decisão. Sem dúvida. E nessa loucura toda, né, Matheus? A gente vem conversando bastante sobre isso e
eu acho que já tem estratégias bem legais, coisas que a gente está tendo oportunidade de aplicar em alguns negócios, né? Tanto, né, tu como consultor de pousadas e agências, eu como na parte de marketing também, né? No primeiro mês, março, abril ali, todo mundo paralisou, né? Todo mundo ficou, encolheu, não sabia o que fazer, e eu tenho certeza que todo mundo que está botando assim, fazendo as primeiras ações, primeiras medidas, né, ações de venda, promoção, reabrindo a sua estrutura e fazendo algum tipo de movimento, elas estão tendo resultados positivos. Ou melhor, eu tenho certeza que elas estão se surpreendendo, né, com o número de procura, o número de reserva. Esse final de semana mesmo eu vi, né, no Hotel Academy, em uma das pousadas que tu administra em Floripa, que nosso final de semana foi maravilhoso a nível de procura, de reserva. Então, eu entendo que você pode estar passando, está tudo encolhido, mas é uma questão de adaptação, né? Bota alguma coisa para rodar. Eu sei que você deve estar com medo, tendo que se precaver em algumas coisas, mas cria as ações, porque é o movimento para fazer a coisa acontecer, é o primeiro passo para começar a superar isso. Não, perfeito. E outra coisa que eu acho que é importante também, eu estou vendo muitos perfis, né, de Instagram, principalmente de hotéis e pousadas, batendo muito na tecla da segurança, da segurança, da segurança, da segurança. O que acontece é o seguinte, como que eu vejo isso, né? Até pela minha experiência nos hotéis e pousadas que eu administro e até mesmo pela, como você falou, a ocupação nossa, nós vendemos tudo que nós podíamos vender. Então, assim, foi muito bom. O que acontece, gente? A questão da segurança é um fator de decisão. Mas ele não é, eu acredito, a primeira coisa que cria o desejo na pessoa de viajar. Por exemplo, se a pessoa vai viajar para um hotel de lazer, ela não vai sair já escolhendo o hotel mais seguro. Ela vai escolher o destino, a característica do hotel que ela quer. Aí ela vai ver ali os serviços que tem, a estrutura. Ok, gostei desse. Agora, para mim decidir, eu quero ver a questão da limpeza e da segurança. A questão é que tem muito hotel batendo só nisso, só nisso, só nisso. Isso não cria desejo, né? Você tirar a pessoa da segurança da casa dela, ou você achar que o seu hotel é mais seguro que a casa dela, não é certo. Cria o desejo. Depois que você cria o desejo, você convence ela aí sim você mostra as ações que você está fazendo de limpeza. Agora, ficar falando só nisso no Instagram, site e em outros canais de comunicação, não que não deva falar, mas falar só disso, você vai cair um pouco no senso comum. Cria o desejo, mostra a foto da praia, da serra, da piscina, da hidromassagem. As pessoas estão estressadas, estão cansadas, estão ansiosas, elas estão implorando para relaxar. Elas estão buscando relaxamento com segurança e não somente segurança. Então isso é muito importante na hora dos hotéis, das empresas de turismo criarem o conteúdo, né? O que está mostrando nessa reabertura, mesmo que de forma pequena, singela ainda, é que as pessoas estão dispostas a viajar. E elas querem viajar com segurança. Mas a primeira coisa é viajar. Entendeu? Acho que isso é importante na hora de pensar o conteúdo e a estratégia de conteúdo, né? De comunicação. É isso aí. E aí, a gente cria oportunidades, né, para atender o cliente de outras formas, né? Então, por exemplo, se os atrativos, né, do entorno ali tá fechado, os principais restaurantes estão fechados, né, o parque lá que está fechado, o atrativo turístico está fechado, né, quais são as ações internas que a gente pode fazer? Exato, exato. Como vai ter que encantar o hóspede dentro do hotel mesmo, né? Na crise, gente, tudo vira uma oportunidade, né? Tudo vira uma oportunidade e quem sai na frente, né, é quem está tendo essas ideias e botando para rodar alguma coisa. Né? Se você não está botando para rodar alguma coisa, né, criando coisas novas, o concorrente está fazendo isso. Né? Perfeito. Não tenha dúvida disso. Então, se você parar para pensar, vamos supor que existe uma quantidade de pessoas que estão dispostas a viajar. Vamos supor, eu li aqui Campos do Jordão. Né? Fernando, desculpa, vai ter que ser bem rapidinho que daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Vai lá. Tá. Quantos minutos?
um minuto para deixar para você as considerações finais ainda. Beleza. Imagina que você tem lá no Campos do Jordão, a gente ouvia aqui, né? Existe uma quantidade de pessoas que estão dispostas a ir para Campos do Jordão. E essa quantidade de pessoas era uma quantidade limitada, né? Então, cada pessoa está disputando, né? Cada concorrente está disputando essa quantidade limitada de pessoas. Então, eu quero deixar o recado que quem está disposto a gastar mais, a investir mais para ter esse cliente, sempre ganha. Esse é o meu recado. Essas pessoas estão ficando em algum hotel, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, iniciando o fim aqui da live, agradecer muito, 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 Fernando. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento, tuas experiências, dicas práticas. Eu anotei várias para mim aqui, sendo que eu já trabalho com isso há bastante tempo. Muito legal mesmo. Agradecer a todo mundo que participou, bastante perguntas. Se a gente não respondeu alguma coisa, eu vou olhar depois com calma, a gente tenta responder, fazer post, alguma coisa. Sigam o Fernando lá, tem muito conteúdo bacana sobre marketing digital, sobre aquisição de clientes através da internet. Serve também para meios de hospedagens e para o mercado de turismo também, tá bom? E vou deixar aqui 30 segundos para o Fernando se despedir. Matheus, eu quero dizer que eu sou um grande fã do teu trabalho. O trabalho que tu está realizando com o Hotel Academy é maravilhoso. É um projeto antigo que a gente já vinha conversando e eu me sinto lisonjeado. É um prazer enorme estar aqui, poder contribuir contigo, com o teu projeto e principalmente para as pessoas e negócios que precisam alavancar o seu negócio através da internet. Só tenho a agradecer, muito obrigado. Me segue lá no Instagram, eu estou postando bastante conteúdo bacana. Qualquer coisa, manda um direct